Bom dia, meus irmãos. Ué, vocês estão dormindo, é? Bom dia, meus irmãos. Poxa vida. Essa aqui? Bom dia, meus irmãos. Eu acho que é a máscara, né? Fica tudo abafado. Essas a máscaras, paz do Senhor. Essas máscaras estão servindo de desculpa para muita coisa, viu? Antes, se a gente não visse um sorriso, a gente não ficava feliz, né? Agora, a pessoa pode até fazer bico que a gente não vê, né? Queridos, prazer estar aqui. Eu confesso para os irmãos que, depois de ficar em casa tanto tempo, nós ficamos, o trabalho que nós temos parou completamente por todo esse período. Agora, eu começo à medida que a gente começa a recomeçar, a gente sente como se fosse a primeira vez. Parece que é a primeira vez que está cantando, dá até frio na barriga, já pensou? E Deus é muito bom, né, meus irmãos? A gente sabe, se alguém me dissesse em fevereiro do ano passado que íamos ficar em casa 1 ano e sei lá quanto foi, o quê? 1 ano e 1 ano e 7 meses, eu ia dizer, impossível, impossível, eu vou falir. E os irmãos viram que a falência aqui passou longe, né? Os irmãos podem observar isso. Meus irmãos, como a gente pode ver a fidelidade de Deus? Passamos uns perrengues, teve conta que se atrasou, mas estamos aqui, meus irmãos. Eu me sinto meio sobrevivente mesmo. Deus é bom. Deus cuida da gente. A gente se angustia porque a gente é cabeça dura. Mas como Deus tem cuidado das nossas casas? Quantos podem concordar comigo? Levante a sua mão. Toda honra e glória seja ao nosso Deus. Vamos lá? Canta conosco essa canção que você deve se lembrar dela. Recebe a glória, Pai. Aleluia, 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 ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia. Toda criação louva, aleluia, e convida ao Rei a adorar. Faça sol, faça chuva, aleluia, em todo tempo a Deus adorar. Aleluia, aleluia, ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia. E também as crianças, Aleluia, que entoam perfeito louvor, seja grande ou pequeno. Aleluia, em todo tempo a Deus adorai. Aleluia. Vamos juntos. Aleluia, ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia, aleluia. Vamos lá, lembrando a letra. Aleluia, 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 ao grande Deus. Vamos numa só voz. Vamos lá. Bem bonito, vamos lá. Aleluia, 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 ao grande Deus. Aleluia.
senhor entrou, eu pensei que é a palavra, né? Ué, pois agora não sai daqui. Como é que está você, irmão? Não, tá bem. Tá, vamos lá. É melhor a gente combinar aqui do que ficar fazendo sinal no meio da música. Alô, alô. Tá bem. O da Sil, você precisa dar um gásinho. A Silvana teve Covid. E foi esse ano, e passamos um apuro grande. A Sil não foi entubada, mas a saturação bateu 74 num determinado dia, aí foi para o hospital e descobriu que a Covid havia tomado 50% do pulmão. Então, ela ainda está dentro aí daqueles 6 meses de recuperação, graças a Deus, bem melhor, muita dor no corpo, né, amor? E o fôlego meio curto ainda, então, os irmãos não estranhem, não. Então, se você puder, o dela você aumenta, mas não deixa o meu muito para trás, não, né? Porque senão fica complicado. Meu irmão, eu nem lembro o que é. É um só corpo agora? É um só corpo. Então vamos lá, pode soltar. Essa é uma das canções que eu gosto muito de cantar, porque ela me lembra que a gente é um só. Olha, tanta luta, cada um com uma história, cada um com uma circunstância, mas ainda assim, todos feitos um só no Senhor. Comprados pelo mesmo sangue, atraídos pela mesma cruz, guiados no mesmo caminho, a estrada que ao céu conduz. Eterna é a aliança, que seja eterno o louvor, que nossas vidas edifiquem a santa igreja do Senhor. Quero amar mesmo quando falta amor, e servir mesmo se ferido eu for, perdoar, compreender, ter no coração a graça para dizer: te amo em Jesus, te amo em Jesus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave que sobe até o trono de Deus. Levando em conta que somos um, você pode virar para quem está do seu lado e dizer: eu te amo, e dizer de coração: comprados pelo mesmo sangue, atraídos pela mesma cruz, guiados no mesmo caminho, a estrada que ao céu conduz. Eterna é a aliança, que seja eterno o louvor, que nossas vidas edifiquem a santa igreja do Senhor. Quero amar mesmo quando falta amor, e servir mesmo se ferido eu for, perdoar, compreender, ter no coração a graça para dizer: te amo em Jesus, te amo em Jesus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave e sobe até o trono de Deus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave e sobe até o trono
o trono de Deus. Obrigado, Pai. Yeah, yeah, yeah. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor. Sempre. Honra e glória para Ele. Seguramente, o que tem nos mantido nesses dias é a graça do Senhor. Meus irmãos, não fosse a graça, aonde é que a gente estaria? Não fosse a graça do Senhor, que olha para nós todo dia com bons olhos, apesar do meu pouco valor, apesar do meu pecado, apesar de eu continuar errando o alvo, a graça me inclui. Meus irmãos, ninguém nunca mostrou um amor como esse, nunca. Não fosse essas misericórdias renovadas toda manhã, onde é que a gente estaria? E a Bíblia diz, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que vocês não são consumidos. Eita! Já pensou? De vez em quando a Silvana fala para mim, quando eu estou naqueles dias, né, de azedume, a Silvana às vezes fala, olha, vai cair um raio do céu, vai te torrar. É mais ou menos isso. Essa parte do versículo, esta é a causa de não serem consumidos. Eu acho que aí ia acontecer isso muito. Mas Deus é muito bom e nos ama. Essa canção fala da graça do Senhor. Melhorou? Melhorou, mano? Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir, Ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir. deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, Tu és a minha força, Pai, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, Não vão me derrubar do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, Rumo ao alvo, não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me
faz vencer, que me faz vencer, que me faz vencer. Amém. Deus querido, não fosse a tua graça, Pai. Obrigado. Muito obrigado. Seja adorado nesse dia, Deus, porque o Senhor, naquela cruz, representou cada um de nós. Ali estava a minha inadequação, o meu pecado, a minha vergonha, tudo depositado no Senhor. E obrigado por aquele sacrifício. Não fosse aquele sacrifício, a gente não estaria aqui. Pai, seria muito difícil dar a própria vida e levar o meu próprio peso, o que dirá o peso de todos. Mas o teu sacrifício nos comprou definitivamente, Pai. E nada pode mudar isso. A gente louva o teu nome, Senhor. Muito obrigado, seja adorado em nome de Jesus, Senhor. Amém. Acho que vou cantar Sou Feliz, está aí fácil. Só que eu vou trocar esse microfone, na hora da música ele está ficando grave. O da irmã Silvana está... Olha só, não basta ter a voz mais bonita, ainda tem que ter um microfone melhor. Quando eu der um sinal, canta comigo. Se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Juntos, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Juntos, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, ao céu Ele vai nos levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Agora os salvos, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Obrigado, Deus. A gente te espera, Senhor. Ansioso, Deus. Obrigado, Pai. Santo és tu,
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor santo, é o Senhor poderoso, é sorteiro, santo, só tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, Digno de louvor. tu és santo, santo é o Senhor poderoso, Digno de louvor. Digno de louvor. tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Neste momento eu estou incumbido de trazer a palavra do Senhor em forma de considerações que são muito importantes para a vida da gente, que nos ajudam na caminhada. E eu me sinto muito honrado. Quase sempre que a gente tem compromisso em alguma igreja, cantando, quase sempre eu sou o convidado para pregar. Eu não sou um bom pregador, mas Deus tem me dado boas experiências e me ensinado tanto. Eu já sou convertido há 42 anos e eu tenho tanto para aprender de Deus. Às vezes eu entro na presença do Senhor e eu faço meu devocional todo dia pela manhã. E às vezes eu oro e eu digo: Senhor, eu sou tão humano, eu estou tão impregnado da minha humanidade. E o que isso quer dizer? Que
eu enxergo as coisas erradas, eu sou ruim de julgamento, eu sou ruim de discernimento, facilmente eu posso me perder. Então tem sido um crescimento. São 42 anos que Deus tem cuidado de mim, assim, oficialmente. Ele já cuidava antes, evidentemente. Bom, o que eu quero dividir com vocês nesse dia tem a ver com o que a Bíblia diz em Isaías. Eu não sei vocês, mas eu facilmente me esqueço que Deus está no controle. E é justamente o motivo pelo qual as minhas orações são essas. Deus, eu estou tão impregnado da minha humanidade. Por quê? Me é comum sair para resolver as coisas. Eu quero tentar resolver. Eu quero pôr a mão na massa. E eu gasto tempo planificando, esquematizando, pondo no papel o que eu posso fazer, como eu posso fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. E por conta desse jeitão, muitas vezes eu questiono o agir de Deus. Porque Deus, Ele é Deus. É Deus, não é homem. Ele é Deus, Ele tem os caminhos dele. E por isso que eu acho bacana a gente considerar sobre isso nessa manhã, porque talvez você esteja tão impregnado da sua humanidade e você não consegue se livrar dela. Ai, como eu queria me livrar um pouco de mim mesmo. Meu Deus, meu Deus. Bom, vamos lá. Isaías 55, versículo 8. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Vamos orar? Pai querido, grande é o teu favor. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem sido Deus tão presente. E o Senhor está nesse empreendimento de nos fazer entender que o Senhor luta a nossa luta, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é absolutamente confiável, mas a nossa humanidade aponta na direção oposta. E eu te agradeço porque o Senhor não desiste da gente, Pai. O Senhor não desiste. Então te peço em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco, Pai. À medida que a gente considera o que a Tua palavra diz, fala conosco e muda nosso jeitão de agir, de pensar, de enxergar. Eu te peço em nome de Jesus. Bom, a gente acabou de ler em Isaías que os pensamentos, o próprio Deus diz, os meus pensamentos não são os de vocês. Isso aí já é motivo de louvor, né? Já é motivo de pôr as mãos para o céu. Ele pensa diferente, ele é Deus, ele é santo, ele conhece todas as variáveis, tudo. E isso é muito difícil de entrar na cabeça da gente, né? Porque a gente está impregnado dessa nossa humanidade. Então a gente precisa ver para crer, a gente precisa ter participado do planejar para que eu fique à vontade para embarcar nos planos do Senhor. Meus irmãos, eu sei que não é fácil e eu digo isso diante de Deus, falo para mim mesmo, não é fácil. A vida não tem sido fácil e se deixar levar pelo Senhor nem sempre é fácil, principalmente quando a gente tem uma casa, um casamento, filhos, e as demandas desse mundo são tão assustadoras, mas
a Bíblia chegou até as nossas mãos para que nós soubéssemos dessas verdades. O que significa que Deus tem interesse que saibamos delas, porque dessa forma a gente vai poder ter uma vida, um caminhar mais tranquilo. Bom, vamos lá. Levando em conta que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos dele, e a gente confia no Senhor e a gente entregou a vida para ele, significa que ele vai fazer do jeito dele. Você até pode tirar tudo das mãos dele e fazer do seu jeito, porém, o Senhor tem o seu próprio jeito de agir. E eu separei aqui 3 passagens bíblicas nas quais Deus agiu de um jeito muito diferente e não menos miraculoso. Vamos lá. Êxodo 13, 17 e 18. É isso mesmo, 13, 17 e 18. Diz o seguinte: quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Esse é o primeiro texto que me deixa com a pulga atrás da orelha. Olha, o texto diz: quando o faraó deixou o povo sair do Egito, quando ele disse, vão embora e morreu o assunto, não quero mais ver vocês, vão embora. Deus não os levou pelo caminho mais curto. Como assim? A primeira vez que Deus falou comigo com esse texto, eu fiquei pirado. Eu falei, peraí, Senhor, acredita-se que o povo de Israel fosse aproximadamente 1 milhão de pessoas, das quais 300 mil mulheres, crianças e mais idosos, e o Senhor agora diz que a tua palavra diz que o Senhor os levou por um caminho que não era o mais curto. Como é que Deus faz um negócio desse? A Bíblia diz que os israelitas levaram tudo que eles tinham. Significa tudo que tinha em casa e ainda ganharam muita coisa dos egípcios. Então eles tinham muita coisa e além disso animais. Eles tinham muitos animais. Então aquele povo todo com toda aquela demanda de coisas, você levaria eles por onde? Pelo caminho mais curto. Quanto mais curto possível, melhor. Só que Deus fez o oposto. Deus os levou deliberadamente por um caminho mais longo. Está vendo como os pensamentos de Deus não são os nossos? E os caminhos dele também não são os nossos? Mas aquele povo confiava no Senhor. Aquele povo é que pedia para que Deus mandasse um libertador. E Deus levantou Moisés. Então, eles estavam ali nas mãos do Senhor. E Deus então pega o caminho mais longo. E aí a Bíblia diz, a minha versão diz, Deus pensou assim. Eu gosto disso. Eu vejo como se Deus parasse e fizesse assim. E Deus maquinando no meu lugar, porque eu dei a vida para ele, esquematizando no meu lugar, porque eu confio nele. E aí Deus conduz o povo por um caminho mais longo, sabe por quê? Porque Deus sabia que se eles fossem conduzidos pelo caminho mais curto, quando eles percebessem que Faraó vinha atrás deles, facilmente eles correriam de volta para o Egito. Então, Deus sabia do que o medo ia causar no coração daqueles homens e mulheres. Então, Deus pensou, se eu for pelo caminho curto, eu estou enrolado. Gente, eu estou em casa, né?
e acho que meu vizinho ficou doido. Ou alguém ficou doido no lugar dele, que está lá buzinando. Bom, vocês não levem a mal. Então, Deus conduz pelo caminho mais longo porque sabia de antemão que o medo faria com que o povo recuasse se eles fossem pelo caminho mais curto. Quando eles vissem Faraó, eles iam dizer, não mata a gente volta. E era fácil de voltar. Então Deus levou por um caminho mais longo. E ainda fez com que eles fossem para o Mar Vermelho. O que Deus tinha em mente? Mostrar para o povo que ele era Deus. Que ele estava naquela empreitada de libertação com eles. Deus queria deixar essa mensagem gravada no coração daquele povo. E sem contar que Deus hoje me abençoa com aquilo que aconteceu lá atrás, porque saber que Deus pode me levar pelo caminho mais longo, mas que Ele faz isso quando Ele quer me poupar, quando Ele quer me guardar, é impressionante. Então, Deus tem o jeito dele de agir. Aí, a gente vai agora para o próximo texto. Josué 13, versículo 6, a parte B do versículo, diz o seguinte: eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Bom, Deus tinha feito uma promessa que ia conquistar os povos e dar a terra prometida para o povo de Israel. Muito bem. Houve povos, houve vitórias que Deus deu imediatamente. Imediatamente Deus resolveu o problema. Agora, houve outras circunstâncias nas quais Deus falou para o povo: essas vitórias eu vou dar a vocês conforme vocês forem avançando. Espera aí. Ele não é Deus? Ele não pode tudo? Por que não resolveu isso logo? Os pensamentos dele não são os nossos. E os caminhos dele não são os nossos. Então, Deus deixou avisado: há coisas que eu já conquistei para vocês. E há outras que eu vou conquistar à medida em que vocês forem avançando. Deus tem os motivos dele, mas talvez um dos motivos que eu consigo enxergar na minha limitada visão é que isso tinha um efeito didático no povo, porque Deus deu a vitória. Já pensou? Deus deu a vitória toda? Acabou então estamos de boa. Não. Deus deu a vitória, mas havia outras a serem conquistadas. Então, isso estimularia a caminhada daquele povo aos pés do Senhor. É como eu entendo. Talvez não seja o único motivo. Talvez não. Talvez Deus estivesse querendo lapidar a fé de Josué, porque foi sob o comando de Josué que isso aconteceu. Então, mais uma vez eu vejo aqui que Deus tem o jeito dele. Deus tem o jeito dele. Eu tenho certeza que você queria você fazer do seu jeito. Eu tenho certeza, porque eu sou assim. Ai, como eu quero controlar tudo. Se eu pudesse, você não tem ideia. Se eu pudesse controlar tudo. Ainda bem que eu não posso. Então, Deus ia fazendo o que era necessário à medida que o povo ia avançando. Isso tem a ver também com a ideia do maná, não é? Tem a ver com a ideia do maná. O maná não era para todo dia? Para cada dia caía o maná. E o povo tinha que descansar na verdade de que Deus ia dando à medida que chegava o dia. Isso tem a ver também com o que diz em outro texto, que não andeis ansiosos por coisa nenhuma, basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, é
é tão na contramão, desligar aqui, desculpe, é tão na contramão do que a gente está acostumado. Ai, 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 é na contramão. Meu coração aponta para cá e a Bíblia me diz que é para lá. Eu vou confiar na Bíblia. Meu coração é um lugarzinho escuro e perigoso e enganoso. Então Deus foi dando para eles à medida que eles iam avançando. E aí a gente vai para outro texto que eu acho maravilhoso. É Juízes 7, 2. Aqui o cenário era o seguinte: Gideão estava diante de uma guerra. Provavelmente não. Parte do que a gente acabou de ler. Vou dar a vitória à medida que vocês forem avançando. Eles avançaram e agora eles encaravam os midianitas. Bom, o que eu acho impressionante aqui é o que Deus fala para Gideão. Olha o que Deus diz. Juízes 7, 2. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. É impressionante. Você vê, Deus quer estar junto. Deus quer fazer parte. Deus quer a nossa dependência. Deus quer estar misturado com a gente. E agora ele diz, Gideão, gente demais. Se você for com esse número, vocês vão pensar que a vitória foi de vocês. Quando toda vitória, seja qual for, em qual circunstância, vem sempre do Senhor. Isso é louco. É muito louco. Aí a Bíblia diz que Deus falou, Gideão, pergunta quem está com medo. Mandou perguntar para o exército. Quem está com medo não precisa ir. 22 mil homens. Eu ia estar lá. Eu ia. 22 mil homens assumiram que estavam com medo. E Deus, então, falou, Gideão, manda esses para casa. Sobraram 10 mil. Aí Deus falou, Gideão, é gente demais ainda. E aí Deus mostrou para Gideão como que ele devia fazer. Olha como os pensamentos de Deus definitivamente não são os nossos pensamentos. Deus falou, Gideão, leva o povo para beber água. E observa, quem beber água assim, pegar água nas mãos e beber, você separa. E quem colocar a boca direto nas águas, você também separa. E aí daqueles 10 mil, 9.700 puseram a boca direto na água. E 300 pegaram água nas mãos. Deus disse, esse pessoal, os 9.700, tira fora, manda para casa. Você vai com os 300. Só faz isso quem é Deus. Só faz isso quem manda, quem pode. E obedece quem tem juízo. Que coisa impressionante. Deus separou 300 homens. E sabe o que eu acho impressionante? É que para frente, ainda no Juízes 7, a palavra diz o seguinte, naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, ele já tinha separado os 300. Naquela noite Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos medianitas. Eu já dei a vitória a você, mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Aí pula um pedacinho,
Quando Gideão chegou no acampamento dos inimigos, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Quer dizer, ele ouviu um midianita falando com outro. E o cara dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo midianita respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gente, olha só que loucura. Deus já disse que ia dar vitória à medida que avançasse. Então a vitória estava garantida. Deus reduziu drasticamente o exército e deixou 300 homens. E aí Deus faz uma coisa que eu acho tão lindo. Cara, eu acho maravilhoso quando Deus diz: Gideão, se você tiver com medo, olha, Deus levando em conta o limite do homem. Era provável que ele tivesse com medo. Afinal de contas, Deus estava fazendo o inimaginável. De 32 mil homens, Deus tirou 300. E com aqueles 300, é que eles venceriam a guerra. Então, Deus sabia que Gideão estava com medo. E aí Deus diz para ele: Gideão, se você está com medo, vai lá no acampamento, vai na surdina e eu vou te mostrar que eu vou dar a vitória para vocês. Eu acho tão lindo porque Deus conhece a gente. Davi fala nos Salmos que ele formou os meus ossos, ele viu os meus ossos se formarem. Ele sabia que esse ia ser o Eduardo. Ele sabia que eu teria medo. Ele sabia que eu ia lutar contra a minha ansiedade. E Deus levou em conta isso. Eu acho fantástico. É lindo, tão lindo quanto quando Deus tirou Adão e Eva do jardim. Deus não mandou Adão e Eva de qualquer jeito. A Bíblia diz que o Senhor costurou roupas de pele para eles. Deus sabia que agora eles tinham sentimentos de vergonha, de inadequação, agora eles sentiriam medo, agora os galhos, os espinhos machucariam seus corpos. Então Deus fez para eles roupas de pele. E também me faz lembrar quando Deus deu o seu filho, porque quando ele deu Jesus, ele levou em conta os nossos limites. Deus conhece a gente e tem misericórdia da gente. Deus conhece os nossos limites. Deus sabia que sem a cruz eu não ia conseguir. E na cruz eu fui representado. Que coisa impressionante. Então Deus está sempre pensando na gente, com pensamentos mais altos que os meus e com caminhos mais altos que os meus. Gideão então desce lá no acampamento e eu li para vocês o sonho. Ele vê 2 midianitas conversando e um dizendo: cara, eu tive um sonho assustador, eu sonhei que tal. E o outro, que também estava apavorado, já enxergou tudo. O Deus deles vai nos entregar nas mãos de Gideão. E era isso mesmo. Então, eu encerro aqui. Deus deu a vitória para eles, esmagadora vitória. Eu encerro aqui te convidando nesse dia, a tentar. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Desde que começou a pandemia, eu tenho sido confrontado diariamente e sempre convidado a confiar no Senhor.
É uma luta por conta da minha humanidade, porque eu estou impregnado dela. Mas a gente precisa tentar. Quem sabe pega aí uns papeizinhos assim e escreve, né? Os pensamentos de Deus não são os meus. Os caminhos dele não são os meus. E ele cuida melhor do que eu. Escreve coisas que te lembrem, que te façam recordar essas verdades que a gente conversou. Eu poderia dar inúmeros exemplos de Deus fazendo do jeito dele. E o jeito dele sendo o melhor. Quer um exemplo só? A graça. A graça. Saímos da lei e viemos para a graça. A lei era dura, era fria, era engessada, mas boa, porque manteve o povo com limites, com regras. E aquele povo precisava disso, a gente precisa. E quando vem a graça inclui todo mundo. A graça é o coração de Deus derramando, abrindo e dizendo, vem, todo mundo, quem quiser. Então, que a gente se lembre, né, que os pensamentos de Deus realmente não são os nossos, de maneira nenhuma. Porque se fossem, eu jamais daria meu filho para morrer por ninguém. Absolutamente ninguém. Mas Deus fez o impensável. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Pai, fala com a gente, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ajuda a gente a lembrar que o controle é teu e que o melhor caminho e o melhor pensamento é o teu. Cuida da gente, ajuda a gente aos poucos ir se livrando dessa humanidade que nos aprisiona tantas vezes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Te peço em oração, nos mostra onde ir, me ensina a confiar em tempos só de dor. Nossa oração em tempos de aflição faz-nos confiar, podemos mudar, ver um mundo bem melhor. La luce che tu dai Te peço uma luz nel cuore resterà em nossos corações, a ricordarci che enquanto a noite vem, l'eterna stella sei nella mia preghiera. é nossa oração. Quanta fede c'è Na escuridão faz-nos confiar, podemos mudar, ver um mundo bem melhor. sogniamo un mondo senza più violenza, Um
l'eternità. La forza che ti dai a forza che mi è il dai, desiderio che il far cessare ognuno trovi amore a sua base amore, intorno e dentro sé. e vada cada lar, nossa oração ensina a confiar Em tempos de aflição